Olá, você está na etapa variáveis. Você está no modo orientador, na etapa de variáveis, 4/6. Nessa etapa, nós vamos falar um pouco das variáveis, mas nós vamos chamar aqui um tema de variáveis operacionais. Importantíssimo, porque ela vai dar uma luz para o pesquisador, para você, de como você vai operacionalizar as variáveis que você já identificou. Ou as variáveis que são as variáveis independentes, dependentes e ocultas. Então, confira as variáveis independentes, dependentes e ocultas para a forma lógica escolhida na etapa objetivo. Então, lá na etapa objetivo, eu aqui no vídeo, eu escolhi o relacionador, mas você pode escolher outra opção. Essas palavras, essa escolha vai definir aqui algumas palavras-chave. Como ler as variáveis? Independente, fatores que explicam ou influenciam o fenômeno. Dependentes, resultados, efeitos observados que pode variar. Oculta, fatores de contexto que podem interferir e precisam de controle na interpretação. Então, olha o que ele traz aqui. A partir do que eu escolhi e a partir do meu tema, e aí no seu caso, a partir do que você escolher na etapa dos objetivos e a partir do seu título, ela vai trazer o que são variáveis independentes. Uso de tecnologia assistiva, se sim, se não usa, se não usa. Ela é manipulada nesse sentido, de colocar e retirar ou não. Quantidade de dispositivos ou de sensores que são usados. Isso é importante. Quanto mais sensores, imagine que pode ter uma carga cognitiva maior para o usuário. Então, tudo isso, gente, vocês já vão debatendo. Você já vai debater com o seu trabalho, com as suas variáveis. E frequência de uso semanal. Ou seja, eu vou saber quanto tempo, quantos dias esse usuário usou a tecnologia assistiva na semana. Já pelas variáveis dependentes, que são os desfechos, são as que são alteradas, o score de autonomia, escala validada, ou seja, eu posso encontrar na literatura uma escala que define essa autonomia. Autonomia é os acertos, se era para ele caminhar, se era para ele adivinhar, ou se era para ele reconhecer objetos, ou se o dispositivo desconhecia e ele ali já fazia um contexto do ambiente. Então, como é que eu vou definir a autonomia? Por isso que são variáveis operacionais. Como é que você vai operacionalizar isso? Subescalas de autonomia. Então, eu posso ter uma escala maior, umas subescalas. Então, eu tenho que procurar na literatura como é medida a autonomia de pessoas que usam tecnologias assistivas. Deve ter na literatura. Isso não vai nascer na sua cabeça. Você tem que procurar na literatura. Para isso, temos que ler, temos que buscar. Quais são as variáveis ocultas que eu não consigo ver? Porque se eu olhar para essas variáveis independentes e dependentes, olhar para o meu título, eu consigo ver essas variáveis. Mas as que eu não consigo ver são as variáveis ocultas. Idade. Eu vou controlar a idade? Será se pessoas de 10 a 20 anos se comportam a autonomia de uma forma, e de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50? Então, eu vou controlar essa variabilidade, eu vou trazer para dentro do meu estudo? Possivelmente sim. Do sexo. Será como é que isso funciona sendo do sexo feminino e masculino? Nível educacional. Tempo de deficiência visual. Olha aí, uma variável oculta que ele está trazendo. Interessantíssimo. Porque quando tu olha para o título, olha aí para o seu título, você não vê variáveis ocultas. E elas são importantes. Por quê? Porque aqui, quando eu for colocar as pessoas com deficiência, eu posso dividi-las no tempo de deficiência, ou eu posso fazer esse controle, ou eu posso fazer uma compensação.
né? Então, por exemplo, tem gente que tá desde nasceu, né? Já nasceu com deficiência visual. Tem outras que foi nos últimos 5 anos e já tem 25 anos. Então, a autonomia dessa pessoa, ela tem influência da tecnologia assistiva, mas é muito mais pelo tempo que ela tinha visão. Ela vai ser eu não posso pegar esse mesmo resultado e juntar com o outro. Então, eu tenho que ter o controle dessas variáveis ocultas. Condição de moradia, apoio familiar, tudo isso, gente, influi. E eu tenho que trazer para dentro da minha pesquisa para que eu não crie viés. Viés, não vamos dizer um erro, mas um equívoco na sua pesquisa. Você deixou de olhar para alguma variável que outro pesquisador olhou, então, naturalmente, a pesquisa dele vai ter mais credibilidade. Então, para você não criar equívocos, viés ou vieses na sua pesquisa, você tem que olhar para as variáveis ocultas, tá certo? Então, essa as variáveis operacionais, que você já entende das variáveis independentes, dependentes e ocultas. Até a próxima.